Senhor. Com muita gratidão no coração. A ceia não pode ser um ritual vazio, não. A gente tem que vir para cá e a gente precisa ser grato a esse Deus. A gente precisa exaltar o nome dEle acima de tudo e acima de todos. Porque Ele morreu no nosso lugar, Ele se entregou no meu e no seu lugar. E hoje já não existe mais condenação sobre a nossa vida. Essa canção ela é muito clara quando diz que o véu que separava não separa mais. Havia uma separação, havia um muro de inimizade, éramos inimigos de Deus. Mas agora somos amigos. Somos filhos pelo sacrifício de Jesus. Se você ainda não recebeu o pão ou o suco de uva, faz um sinal. Os voluntários eles vão até você. Tem gente ali que não recebeu. Tem gente aqui no canto que ainda não recebeu. Faz um sinal que os voluntários vão até você. Mas é importante que todos participem nesse momento. É importante que nós venhamos participar da ceia do Senhor com alegria no coração, com gratidão no nosso coração. Nós precisamos ser gratos a esse Deus. Ele morreu no nosso lugar, Ele se entregou no meu e no seu lugar. E hoje nós somos livres. A Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas. Ele nos transportou, Ele nos tirou do império das trevas. Nós éramos cativos, presos, oprimidos. E Ele nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho. E nós temos liberdade. Você tem liberdade para adorar. Essa liberdade que você desfruta hoje, essa liberdade que a igreja desfruta hoje, é por conta do sacrifício de Cristo. Cristo se entregou pela igreja. Cristo se entregou por mim e por você. Nós vamos orar e vamos apresentar os elementos ao Senhor. Eu gostaria que nesse momento você levantasse, você orasse, consagrasse junto comigo em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar. Nós queremos pedir que o Senhor consagre agora, Senhor, o pão. Que o Senhor consagre agora o suco de uva, Senhor. E que nós venhamos participar com entendimento, Pai, em nome de Jesus. Entendimento daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Nós venhamos nos tornar, Senhor, cada dia mais gratos por aquilo que o Senhor fez. E que nós venhamos viver, Senhor, uma vida, meu Pai, que condiz, ó Deus, condiz com o sacrifício que o Senhor fez por nós. Que nós viemos viver para te adorar, para te bendizer, para te louvar, para te adorar. Que a nossa vida, Senhor, seja um eterno sacrifício vivo ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, consagra esse pão, consagra, Senhor, esse suco. E que ao participar os teus filhos recebam do fortalecimento do Senhor. E que eles continuem caminhando com uma esperança viva no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Coma do pão. Beba do cálice. E celebre a Ele nessa noite. Se você tem motivos para adorá-lo, adore a Ele, exalte a Ele. Se você tem motivos para exaltar esse Deus, levante a sua mão e adore, adore a Ele, adore. Aleluia! Hoje eu tenho vida. Nós temos vida. Pega as suas mãos e declare isso. Aleluia. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Hoje eu tenho vida. Obrigado por nos amar primeiro.
Obrigado por se entregar por nós, mesmo nós não merecemos. Obrigado por se entregar por cada um dos seus filhos. Obrigado, Jesus, por nos livrar da condenação eterna. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aplauda Ele nessa noite. Aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Toma o seu assento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Nós estamos com um problema bom. Amém, queridos? A casa está cheia. E nós mais uma vez precisamos da cooperação dos irmãos, aqueles que já são da casa. Se puderem ceder lugar para os nossos visitantes, eu agradeço de verdade. De verdade. Jovens, os adolescentes, por favor. Se quiser vir para cá para o púlpito aqui, ficar aqui ou no altar, tá bom? Mas é importante, nós viemos ceder lugar para os nossos visitantes. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Olhe para essa pessoa linda que está do seu lado, diga para ela assim: que bom que você veio, meu irmão. Fala para ele aí. Diga para ele assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E até o término desse culto, seu cálice vai transbordar. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Vamos ao Lagoinha News, que é um momento de avisos aqui na nossa igreja. Eu peço que você fique atento, que vai aparecer aqui no nosso telão. News Lagoinha, confira a programação da semana. Segunda é dia de alistamento de voluntários. Você que é membro e tem desejo de servir, aguardamos vocês aqui na igreja às 19h30. Terça-feira é dia de GC. Não deixe de ter esse momento de comunhão. Procure o mais próximo de você e participe. Quarta-feira é dia de culto fé. Continuaremos com a série sobre perdão. Não percam. Aguardamos vocês às 20h. Sexta é dia de culto Hero. Você, homem, não deixe de participar. Aguardamos vocês às 19h30. No sábado temos um encontro de voluntário. Um momento especial para você que é voluntário aqui na Lagoinha. Aguardamos vocês às 19h. No domingo teremos culto de celebração em 3 horários: às 10, às 18 e às 20. Escolha o melhor para você e vem celebrar com a gente. No mesmo dia, para você adolescente, teremos nosso culto Rocket às 18, aqui no Hub. Lagoinha, aqui tem um lugar especial para você. Cristo. Glória a Deus. Quero reforçar aqui alguns avisos e também falar alguns outros. Sexta-feira agora, culto Hero. Cadê os Hero? Estão aí os Hero? Hero! Forja! Hero! Amém, amém. A gente melhora. Estamos sendo forjados. E eu quero muito que você esteja aqui, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Você que é o herói da sua casa, precisa receber direções claras do Senhor para a sua vida. Então, se você tem algum compromisso, desmarca, não tem desculpa, vem para cá, vem receber mais de Deus, tá bom? Porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Quer ver a gente passar vergonha? Cadê a mulherada aí? Dia 16, nós temos o dia da beleza Shine. Olha aí a mulherada, que bênção. Das 10 às 16 horas aqui na nossa igreja. Você vai fazer aqui, ó, unha do pé, unha da mão, hidratação, escova, chapinha, sobrancelha, depilação, massagem. E você vai dando glória a Deus, amém? Mulherada aí, não pode ficar de fora. Tudo isso com valor acessível. E o melhor de tudo é que quando você faz isso, você abençoa
a obra de Deus. Então, para você, mulher Shine, amém? Você vai estar participando desse momento aqui no dia 16. Qualquer dúvida, informação, você pode procurar minha esposa. Ela vai estar falando para você, tá? Tirando toda a sua dúvida. Sobre o nosso novo canal, você não pode ficar de fora, tá bom? Se você ainda não está no nosso novo canal, se tiver aquela arte com o QR Code, por favor, isso. Nosso novo canal no WhatsApp, se você ainda não está no nosso novo canal, eu peço que você já entre agora, porque lá nós damos informações de tudo que está acontecendo na nossa igreja. É importante você estar por dentro de tudo que está acontecendo aqui, tá bom? Então, se não entrou ainda, vou falar que nem nosso pastor Sênio. Você não é crente não, amém, queridos? Se não entrou ainda, já entra agora, tá? Porque é importante você estar por dentro do que está acontecendo. Nós estamos com um programa de testemunhos aqui na nossa igreja, tá? Algumas pessoas já estão contando os seus testemunhos, e você tem a oportunidade de contar, de falar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E a gente entende que o testemunho é para a edificação da fé dos nossos irmãos. Então, se você tem um testemunho para contar, nos procure a sua liderança de GC, procure o líder de ministério. É importante que você conte o seu testemunho, tá bom? No dia 27, 28 e 29 nós teremos a nossa conferência viva. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? Mais uma conferência aqui na nossa igreja, e você não pode ficar de fora daquilo que Deus irá fazer aqui. Eu tenho certeza que Deus vai nos dar direções claras para a nossa vida. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, tá bom? Ele vai renovar a tua vida, vai te fortalecer. Então crie expectativas no seu coração daquilo que Deus irá fazer durante esses 3 dias, sexta, sábado e domingo. Na sexta às 20 horas, no sábado às 19 horas e no domingo apenas às 19 horas. Amém? Vocês estão aí? Amém? Sexta às 20 horas, anota aí para você não esquecer. Sexta às 20 horas, sábado às 19 e no domingo apenas às 19 horas. Nós estaremos aqui adorando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Antes de ir embora, você não pode deixar de passar no nosso Lago Food, comprar um lanche, abençoar a obra de Deus. Você notou que tem uma plaquinha lá agora, Lago Food? Você pode pedir até no iFood agora, amém, queridos? Brincadeira, não está lá não. Mas você passa lá, você vai comprar uma coxinha abençoada, né? Você vai comprar o que tem lá, você vai abençoar a obra de Deus, vai abençoar o teu irmão também, em nome de Jesus. E antes de ir embora, você não pode deixar também de passar na nossa Lagoinha Bookstore, tá bom? Ainda temos alguns livros e custa apenas R$20. É para zerar, para acabar com o estoque mesmo e a gente buscar mais. Lembrando que isso está dentro do propósito da nossa igreja, né? Nós caminhamos intencionalmente, e nosso papel aqui é te ajudar a cada dia a estar mais perto do Senhor. Eu tenho certeza que esse livro, ou que esses livros vão edificar a sua vida poderosamente. Quero chamar o Leandro, que vai fazer o momento financeiro. Amém? Abra o seu coração, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, boa noite, meus irmãos, amém? Quantos estão felizes com o Senhor aqui, amém? Glória a Deus. Lago Food é chique, hein? Conhece o Brunão do Lago Food? Olha lá, ó. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, essa semana o Senhor tem partilhado algo, eu quero compartilhar aqui de forma breve. O Senhor tem nos ensinado, nos instruído acerca de quão importante é esse momento de nós continuarmos a ser ministrados. Quantos estão abençoados aqui durante o louvor? Quantos estão em relacionamento com o Senhor durante o louvor? O Senhor vem nos ministrando, e nesse momento nós continuamos na presença do Senhor. É um momento importante, onde a gente tem a oportunidade, onde a gente tem o privilégio de trazermos o nosso dízimo à casa do Senhor, de devolvermos parte daquilo que o Senhor tem nos abençoado, aonde a gente tem uma oportunidade de lançar uma oferta, uma semente. Eu estava compartilhando, meu filho fez 11 anos ontem, e essa semana eu estava ensinando muito ele sobre a questão da semente. Nós temos falado em casa, existe uma única voz que o futuro escuta, e essa voz é a semente. A palavra do Senhor diz, o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para dizer em Gálatas que aquilo que semeado for, certamente será colhido. A colheita é algo certa, amém? Vocês creem nisso em nome de Jesus? A colheita é certa, mas é necessário haver a semeadura.
nós precisamos semear. Nós temos a oportunidade de semear. Nós semeamos no som da igreja, uma bênção. Esse mês nós concluímos a última parcela e o nosso sistema de som atualizado, de qualidade. Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? É uma bênção, glória a Deus. Mas eu quero te dizer que muito mais do que o som de qualidade, a semente que foi lançada é uma oferta de destino. É uma oferta lançada através da sua história, que tem colheita na sua história. Nós estamos no ano de 2025, amém? Nesse ano é declarado sobre a nossa comunidade que é o 2025, é o ano da provisão. Por isso eu creio que sobre a sua vida, sobre a minha vida, existe provisão. Existe provisão de salvação na nossa casa. Você crê? Salvação na sua família, no seu pai, seu irmão, seus filhos, seus tios, seus vizinhos. Salvação, cura, libertação, transformação e também provisão financeira. A palavra do Senhor diz que nós devemos trazer a nossa oferta em alegria. E nós entendemos essa manhã que existe uma voz declarada na nossa semente. E essa voz traz uma reação. Essa voz traz uma resposta. Por isso, em nome de Jesus, nesse momento você tem um privilégio. Você tem uma oportunidade de semear, de trazer o seu dízimo na casa do Senhor. Existem várias formas, pode ser pelo QR Code, pode ser pelas maquininhas, pode ser pela salva, pelo envelope, não importa. O que importa é o seu coração. O que importa é você entender que nesse momento existe uma oportunidade. Enquanto os irmãos adoram aqui, você pode estar ofertando em nome de Jesus. Feito por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos essa noite por esse privilégio, por essa oportunidade, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, obrigado porque o Senhor nos proveu estarmos nesse momento aqui. Pai, eu quero orar em favor de todas as sementes aqui lançadas, Pai, que o Senhor vá de encontro, prospere elas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, cada dízimo, cada oferta, Pai, em nome de Jesus, também os irmãos que não puderam hoje, Senhor, semear no seu reino, eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor venha multiplicar as suas sementeiras, que o Senhor venha trazer, Senhor, cada vez mais provisão para suas casas, para seus lares e seus negócios, porque nós cremos, Pai, que esse é o ano da provisão. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem um propósito para que haja, Senhor, mantimento na sua casa, para que nós possamos ter, Senhor, para doar, para que nós possamos abençoar a sua obra e o seu reino. Nós oramos, nós agradecemos e cremos em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Deixa eu aproveitar mais um minutinho, já que eu estou com o microfone na mão. Amanhã é um dia precioso. Amanhã nós temos alistamento e capacitação de voluntários. Amados, em nome de Jesus, o Senhor nos chamou para sermos discípulos de Jesus. Quantos aqui aceitaram a Cristo já como seu Senhor e Salvador? Deixa eu te ver. Aleluia. Quantos aqui já são voluntários na casa do Senhor? Deixa eu te ver. Olha que bênção, vamos aplaudir os nossos voluntários.
que fazem o reino avançar. Nós vimos uma agenda aqui no Lago News, todos os dias alguma coisa acontecendo, e para isso precisa de pessoas. Amém? Nós temos uma oportunidade muito grande, e amanhã nós temos esse privilégio. Todas as vezes que o apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, ele se referenciava ali como imitador de Cristo, ele convidava os discípulos a seguir a Cristo, imitar a Cristo, seguir ao Senhor, imitar ao Senhor. O contexto de imitar ao Senhor é servindo, é prática, é caminhar no reino. Amém? Quantos entendem isso? A obra precisa de obreiros. Amém? Voluntário não é um termo para quando me sobrar eu apareço lá. Não. É a obra do Senhor, amém? Se cremos e entendemos que somos discípulos, negamos a nós mesmos e caminhamos. Nós temos um problema bom, como o pastor disse. Nós estamos multiplicando o nosso ministério do Kids. Quem já viu o Kids da Lagoinha? Ninguém viu? Vou fazer um tour, hein? Já me ajuda aí, em nome de Jesus, para mim. Amém. Nosso Kids maravilhoso. Temos salas, temos lá estrutura. O Senhor abençoou através da oferta de muitos irmãos e nós conseguimos construir, preparar aquele lugar. Mas eu quero fazer hoje um chamamento especial. Nós estamos ampliando os cultos, nós estamos abrindo mais salas, porque nós estamos cuidando de 150 crianças mais ou menos. Pode aplaudir ao Senhor por isso? Se colocarmos o link ainda, os nossos pré-adolescentes, os rockets, nós vamos para quase 200 jovens ali sendo moldados. Mas deixa eu te dizer algo, é muito bom nós termos oferta financeira para estarmos lá, é precioso. Mas nós temos um material maravilhoso, didático, produzido através da luz da palavra, por homens e mulheres capacitados. Nós temos ali treinamento para os ministros, nós temos salas, mas precisa de algo, precisa de obreiro, precisa de mim e de você, precisa de pessoas disponíveis. Mas eu creio em nome de Jesus que tem homens e mulheres disponíveis aqui, porque servir ao Senhor é uma bênção, é um privilégio. Nós mudamos vida, nós somos canais de Deus para restaurar vidas. Agora, quando servimos as crianças, aí o impacto é maior. É a igreja de hoje, é a igreja de amanhã sendo moldada. Vocês entendem isso? Existe toda uma janela, uma engenharia do inferno para trabalhar contra as nossas crianças. Tem uma rede de pedofilia, tem todos os Brian Holtz lá apodrecendo a mente das nossas crianças com aqueles shots no YouTube, etc e tal. Tem um monte de conversinha torta no TikTok, na escola e vai. Mas nós temos uma estrutura aqui. E precisa de homens e mulheres que digam: eis-me aqui, envia-me. Para que a gente possa pegar toda essa equipagem e servir a essa próxima geração. Nós reclamamos que existe uma geração Nutella. Mas se nós não formos lá e fortalecer eles, blindar eles, sermos instrumento de Deus, para que eles possam ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, imagina como vai ser essa geração. Mas eu creio que amanhã e nos próximos dias, nós teremos homens e mulheres que vão dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, eu nego a mim, tomo a minha cruz e vou ser um voluntário. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós arrecadamos quase 300 quilos de alimento. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, grandemente, que nunca vos falte o alimento necessário, o pão de cada dia. Em nome de Jesus, eu declaro que não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos para a palavra de Deus. Pegue aí a sua Bíblia. Vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós comemoramos o dia de Pentecoste. O que significa Pentecoste, pastor? Por que nós estamos comemorando isso? Pentecoste fala da descida do Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, aquele que
está conosco nos dias mais difíceis, que ora e intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Senhor, é esse Consolador. Um dia Jesus, ele olha para os seus discípulos e fala assim: eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar um outro, o Consolador, que vai estar com vocês todos os dias. Então, quando nós falamos de Pentecoste, nós falamos da descida do Espírito, esse Espírito que nos fortalece, que nos ajuda. E como eu disse aqui nos cultos anteriores, que não é apenas, como algumas pessoas acham, não é, na verdade, uma energia, uma força, como se você pegasse lá um morfador e você apertasse esse morfador e você se tornasse um Power Ranger, um super crente. É hora de morfar, pá, você se torna um super crente. Não é sobre isso. É sobre uma pessoa que quer se relacionar com você, que quer te guiar, que quer te dar direções claras para a sua vida. E é sobre isso que eu quero falar. O Espírito Santo que nos guia, vivendo guiado pelo Espírito Santo. Para contextualizar isso, gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 25. Lucas 2, 25 diz assim: havia um homem em Jerusalém, um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, guarde bem esses detalhes. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Preste atenção, redobre sua atenção. O que nós vemos aqui, o contexto dessa época, é um contexto de silêncio, opressão e de espera. Ele disse que era um contexto de quê? De silêncio, opressão e de espera. Esse é o período que os teólogos chamam de o período neotestamentário. É o período onde a gente vê na nossa Bíblia aquela folha em branco que divide Malaquias e o livro de Mateus. Quem já viu essa folha em branco na Bíblia? Quem já viu? Amém? Tem uma folha entre Malaquias e Mateus. E segundo os estudiosos, esse é um período de 400 anos de silêncio total, onde profetas não se levantavam para pregar a palavra de Deus. Havia um silêncio, havia uma opressão. O povo de Israel vivia num período, num tempo espiritualmente sombrio, num período de escuridão. Faziam-se mais ou menos 400 anos que ninguém ouvia a voz de um profeta na sua nação. Eles estavam ali, diante de um aparente silêncio, e diante desse aparente silêncio, eles estavam vivendo diante de situações ruins, onde a política estava dominada pelo Império Romano, o caos era terrível, a opressão era terrível. Eles sofriam de opressões externas. Como assim opressões externas, pastor? Impostos pesados, perca da autonomia. Eles viviam um desânimo interno, uma esperança apagada. Era assim que eles estavam vivendo. A religião daquela época se tornou apenas um ritual vazio. Era esse contexto que vivia Simeão. O povo até esperava o Messias. O povo até achava que iria vir um Messias, mas não da forma como as Escrituras havia dito, porque eles achavam que o Messias iria vir como um libertador do jugo de Roma. Eles achavam que o Messias ia vir e ia salvar eles, tirar eles do jugo de Roma. Então eles esperavam o Messias, mas muitos já havia com certeza perdido essa esperança.
A fé havia se tornado apenas uma tradição vazia. E é nesse contexto que esse homem chamado Simeão aparece. É nesse cenário que esse homem, que não é muito citado, que não é muito falado, que os pregadores não usam muito para falar, é nesse contexto que surge esse homem, um Simeão, um homem comum, mas com uma fé viva no seu coração. Um homem comum, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Eu já quero te adiantar que Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele te deseja te encher mais do Espírito Santo dEle. Eu já quero te adiantar que hoje Deus te trouxe nesse lugar, porque Ele deseja te encher mais e mais, porque não existe outra forma de nós recebermos direções claras do Senhor, se não for através de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é apenas uma força, o Espírito Santo não é apenas uma energia, o Espírito Santo é alguém que quer guiar a minha vida e quer guiar a sua vida. Quem está me entendendo nessa noite? O Espírito Santo quer nos encher, e Simeão aparece aqui discretamente na história, mas com um detalhe poderoso: o Espírito Santo estava sobre ele. Olha para esse irmão que está do seu lado aí, desse lindão, dessa lindona. Vê se ele está com cara de alguém que está cheio do Espírito Santo. Vê se ele está com cara de alguém que está cheio do Espírito Santo, ou se ele está com cara que chupou limão. Vê, olha bem para ele, olha bem para ela, em nome de Jesus. Porque eu quero crer que esse rostinho vai mudar. Eu quero crer que hoje Deus vai te pegar. Eu quero crer que Deus hoje vai te encher. Eu quero crer que Deus hoje vai te renovar, vai te fortalecer em nome de Jesus. Porque Ele quer te dar direções claras. Ele quer direcionar a sua vida. Simeão vivia diante de uma geração surda para Deus, mas os ouvidos dele estavam atentos àquilo que Deus estava falando. Ele andava com Deus mesmo quando ninguém queria andar. Ele caminhava com Deus mesmo quando ninguém queria andar. Vamos fazer um paralelo para o nosso tempo atual? Nós vivemos num mundo cheio de vozes, sim ou não? Nós vivemos num mundo cheio de barulho, cheio de vozes, mas pouca direção. Nós vivemos num mundo lotado de informação, mas de pouca revelação. Nós temos muita informação, mas somos carentes de revelação de Deus para a nossa vida. Somos carentes de direcionamento de Deus para a nossa vida. Nós vivemos num mundo de muita atividade, sim ou não? Nós vivemos num mundo de muita atividade, mas de pouca sensibilidade no Espírito Santo. Deus te trouxe aqui para te encher. Deus te trouxe aqui para te dar novamente sensibilidade. Deus te trouxe aqui novamente para te encher de revelação, te encher de direções claras, em nome de Jesus. A correria do dia a dia não pode interferir no teu relacionamento com Deus. Nós vivemos num mundo de correria, onde quem manda são as opiniões, muitas vezes, o imediatismo. Algumas pessoas, elas são guiadas por opiniões vazias. Algumas pessoas são guiadas pelo imediatismo. Algumas pessoas são guiadas por tantas e tantas coisas. Nós vivemos uma cultura de imediatismo que nos empurra para nós vivermos no automático. Parece que a gente não aprendeu nada, como eu já falei aqui, parece que a gente não aprendeu nada com a pandemia. A gente vive numa cultura que nos empurra para fazer com que nós venhamos viver no automático. Dentro da igreja, até mesmo dentro da igreja, até mesmo dentro dessa realidade, dentro desse lugar, mas vivendo no automático. Eu vou lá porque eu preciso cumprir uma escala, eu vou lá porque eu preciso estar lá, porque senão meu líder vai puxar a minha orelha. Eu tenho que estar lá, porque o pastor precisa me ver. Mas Simeão, ele fez a diferença na sua geração. Por quê? Porque ele não era guiado por sentimento,
ele não era guiado por qualquer outra coisa a não ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pega na mão de alguém que está do seu lado em nome de Jesus e fala para ele assim: o Espírito Santo deseja te guiar, meu irmão. Não, mas desse jeito você não vai animar ninguém. Fala para ele: o Espírito Santo deseja te guiar, meu irmão. Deus quer que você seja como Simeão, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele quer que você seja um crente sensível à voz dele. Ele não quer que você seja apenas um crente bom. Ele quer que você seja um crente sensível à voz dele. Ele quer que você seja um crente direcionado por ele. Ele quer que você seja alguém que discerne o tempo que você está vivendo, porque a palavra de Deus diz que o sábio discerne o tempo e o modo. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que discerne o tempo em que está vivendo e que está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. É alguém cheio do Espírito Santo. Esse é alguém que é movido por Deus. Simeão nos ensina que nós precisamos ter uma vida que exale a presença de Deus. Simeão nos ensina que é possível. Simeão nos ensina que uma vida cheia do Espírito Santo não é uma vida mística, distante. É uma vida que está acessível para mim e para você. Ser cheio do Espírito Santo não é uma realidade distante, mas é uma realidade que está diante de mim e de você, mas que é gerada através de uma prática, através de uma busca diária. É acessível, mas você precisa buscar. Quem está me entendendo nessa noite? É acessível, mas nós precisamos buscar. Por isso eu quero mostrar de forma muito rápida e objetiva 3 características de alguém que vive guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, assim como Simeão, é alguém cheio de fé. Ele era um homem cheio de fé. Versículo de número 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e esse homem era justo, piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha uma fé viva em meio à apatia que estava ao seu redor. Ele tinha uma fé viva. Simeão era um homem justo, bondoso, e justamente por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele era alguém que era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele vivia uma fé sincera, mesmo num tempo onde as pessoas, ou a maioria das pessoas, apenas seguiam as tradições. Simeão era alguém que estava sobrevivendo, mas estava sobrevivendo com a ajuda do Espírito Santo. Ele era alguém que estava caminhando, mas que perseverava em esperança. Ou seja, ele não perdeu a fé em meio das dificuldades. Chacoalhe alguém que está do seu lado, só para ele não dormir, e diga para ele assim: não perca a fé, meu irmão. Isso, chacoalha ele aí, em nome de Jesus. Fala para não perca a fé. Israel estava diante de uma frieza espiritual, um silêncio profético, uma opressão romana, mas ele não deixou a chama se apagar. Ele não deixou a chama no seu coração se apagar diante de um cenário desesperador, talvez para a época. E fazendo um paralelo, quando nós olhamos para a nossa situação atual, quando nós olhamos para algumas áreas, para algumas esferas da sociedade, o que nós percebemos é que algumas coisas não nos traz esperança. Nós olhamos para o governo, a gente não se sente esperançoso. E era exatamente assim que o povo vivia. Mas dentro desse cenário, havia um homem que não deixou a chama se apagar.
Dentro desse cenário havia um homem que esperava a consolação de Israel. Pastor, o que significa isso? O que é esse termo, a consolação de Israel? Ele estava esperando o Messias. Ele estava esperando a consolação de Israel, que é a consolação da igreja também. O Cristo vivo, o Cristo ressurreto, que me consola, que me fortalece, que te coloca de pé, que te dá ânimo, que te dá vigor. Ele esperava a consolação de Israel. Ele não deixou com que as situações ao seu redor apagassem a chama. Ele vivia uma expectativa ativa. Qual a expectativa, pastor Mário? Um dia a consolação de Israel vai chegar. Um dia a consolação de Israel vai chegar. Ele ia no templo e ele se deparava diante da adoração, diante dos rituais, mas ele ia com seu coração queimando. Um dia a consolação de Israel vai chegar. Um dia a consolação de Israel vai vir. Um dia a consolação de Israel eu vou ver com os meus olhos, porque o Espírito falou para mim, eu vou ver a consolação de Israel. Pastor, o que é que você está tentando dizer? Que nós, a igreja do Senhor, nesse tempo, no ano de 2025, precisamos manter a chama acesa, viva no nosso coração, porque Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. Ele vem buscar a igreja. Isso não é conto de carochinha, isso não é história, isso não é folclore. Ele vem buscar a sua igreja e nós precisamos manter a chama viva dentro de nós. Ele pensava, o Espírito me fez uma promessa e eu sei que eu não vou morrer antes de ver. Irmão, em nome de Jesus, não perca a sua fé. Acredite que esse Deus é poderoso. Faça como Simeão, mantenha a sua fé ativa, mantenha a sua fé crendo nesse Deus que é poderoso para cumprir as suas promessas, que é poderoso para fazer aquilo que você não pode fazer. Você só precisa obedecer, irmão. Você só precisa crer nesse Deus poderoso. Nós temos diversos exemplos bíblicos, e eu poderia aqui citar diversos homens e mulheres que obedeceram e que manteve a chama viva no coração, a chama da fé no coração. Por exemplo, Noé, Hebreus 11:7, ele entra na galeria dos heróis da fé, e o escritor de Hebreus, ele diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído, construiu uma arca para a salvação da sua família. Pela fé. Moisés nunca tinha visto chuva. Ele esperou anos para que a promessa se cumprisse. Ele foi taxado como louco, como maluco, como nós muitas vezes somos taxados. Por que vai para a igreja todo dia? Por que vai para a GC? Por que participa disso? Por que participa daquilo? Por que é voluntário? Por que serve? Por quê? Moisés tinha uma direção clara do Senhor. Moisés tinha uma palavra do Senhor e foi chamado de louco no seu tempo. Mas mesmo sendo chamado de louco, ele manteve a chama acesa. Mesmo sendo chamado de louco, ele se manteve firme, porque ele tinha uma direção de Deus. O Espírito Santo, ele não quer te encher apenas para você pular, para você correr, para você rodopiar, para você cair no chão. Não, o Espírito Santo não quer só te encher para isso. E eu não estou desfazendo das experiências sensoriais, como eu preguei aqui nos cultos passados. Eu sou pentecostal até o tutano, amém, meu irmão, amém? Você crê nisso? Eu sou pentecostal até o tutano, eu gosto do fogo, eu gosto da presença de Deus. Mas o Espírito Santo não quer só te encher para isso. Ele não quer só te encher para você correr, para você pular. Ele quer te encher para que você tenha direções claras para a sua vida. Ele quer que você seja tão cheio da presença dEle, porque você vai ter direções claras. Você vai se desviar do mal, você vai se desviar do pecado, você vai fugir da aparência do mal. Simeão não era sacerdote, Simeão não era o profeta oficial da época,
ele era um homem comum. Diga assim comigo: Simeão era um homem comum, mas era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele era um homem como eu e você, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Essas pessoas que Deus está procurando nesse tempo, Deus não está procurando, o Espírito Santo não está procurando pessoas visíveis, que gostam de aparecer. O Espírito Santo está procurando pessoas sensíveis, sensíveis à sua voz, sensíveis aos seus direcionamentos. Irmão, o Espírito Santo está procurando pessoas que são tão cheias dele, que conseguem viver uma vida de fé, de santidade, com uma esperança ativa no seu coração, que é sensível aos direcionamentos de Deus. Porque hoje, o dia que nós vivemos, ou nos dias que nós vivemos, é muito fácil desanimar. Vocês estão aí? Amém? É muito fácil a gente desanimar, irmão. É só notícia ruim, é toda hora uma notícia ruim. Então é muito fácil a gente desanimar, ainda mais quando há uma aparente demora. Porque eu já preguei aqui para você, é uma aparente demora. Deus não está demorando para cumprir a promessa, Ele está te preparando para a promessa, Ele está nos preparando para a promessa. Então há uma aparente demora, e diante dessa aparente demora, muitas vezes nós desanimamos. Mas quem está cheio do Espírito Santo não desanima. Ele pode até se abalar um pouquinho, mas ele volta para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, que é nos pés do Senhor Jesus Cristo. O crente cheio do Espírito Santo é diferente. Está caindo o mundo ao seu redor, está tudo caindo, está tendo tempestade, está tudo caindo ao seu redor, 1000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua direita, caindo ao seu lado, mas ele está protegido, ele está de pé, ele não desiste, ele não desanima, ele não retrocede, ele avança em direção àquilo que Deus tem para a vida dele. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Ei, eu vim aqui gritar para você ouvir: mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Essa é a única forma para você aguentar, irmão, a pressão. Segundo ponto, crente cheio do Espírito Santo, que vive na presença de Deus, ele vive em comunhão e ele recebe revelação. Ele vive em comunhão e ele recebe revelação. Vou falar até você dar glória a Deus. Ele vive em comunhão e ele recebe revelação. Ele vive em comunhão e ele recebe revelação de Deus para a vida dele. Ele recebe revelação. Versículo 26. Foi revelado pelo Espírito que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Simeão ouviu o que outros não ouviu. Pega isso no teu espírito, em nome de Jesus. Crente cheio do Espírito Santo ouve o que outros não ouvem. Crente cheio do Espírito Santo recebe revelações que outros não recebem. O texto nos mostra algo extraordinário. Deus revelou, o Espírito Santo revelou para Simeão que ele não morreria antes de ver o Messias. Não foi uma previsão humana. Não foi uma previsão humana, não foi algo que ele imaginou, não foi algo da cabeça dele. Foi algo que o próprio Deus revelou através do seu Espírito. Ou seja, o que é isso, pastor? Fruto de intimidade. Fruto de intimidade e comunhão com Deus. Deus está nos chamando para comunhão novamente. Deus está nos chamando para vivermos em intimidade e comunhão com Ele. Porque revelação de Deus não vem da lógica humana. Revelação de Deus para a minha vida vem da convivência com Deus. Quem está me entendendo nessa noite? Vem do meu relacionamento com Deus. Então, pastor, você está dizendo que revelação, direcionamento vem de eu se relacionar com Deus? É isso mesmo que eu estou falando. Eu estou falando para você que nós, como igreja, precisamos voltar
para o secreto. Nós, como igreja, precisamos voltar para as práticas espirituais. Nós, como igreja, precisamos voltar para as disciplinas espirituais. E enquanto eu estiver aqui nessa casa, eu vou continuar pregando que nós precisamos voltar a orar, que nós precisamos voltar a ler a Bíblia, que nós precisamos voltar a jejuar. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Nós precisamos voltar para as disciplinas espirituais, porque tem um monte de gente perdida por aí, porque está buscando resposta na lógica humana, está buscando revelação na lógica humana. Irmão, quem anda perto de Deus recebe os segredos dele. Quem está pegando isso aqui em nome de Jesus? Como assim, pastor Mário? Como assim? Quem anda perto de Deus ouve os segredos de Deus, ouve as direções claras de Deus. Pastor, então você está dizendo que Deus tem filhos preferidos? Não, eu estou dizendo que Deus tem filhos que o preferem mais. Eu vou repetir. Pastor, você está dizendo que Deus tem filhos preferidos? Não, Deus tem filhos que o preferem mais e que buscam mais Ele. Salmo 25:14 diz: o Senhor, não é o pastor Mário, não é o pastor André Valadão, mas é o Senhor. Salmos 25:14: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Pastor, o que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Tem gente que vive assim. Tem gente que vive com medo de Deus, mas Deus não te chamou para você ter medo dele. Tem gente que vive com medo de Deus. Temor não é ter medo de Deus, temor é ter respeito a Ele. Isso é temor, é você respeitar a Deus, é você obedecer. Isso é temor, é você renunciar a sua carne. Isso é temor a Deus, porque eu o amo. É muito fácil a gente falar da boca para fora que a gente ama a Deus, mas muitas vezes o nosso discurso, o nosso sermão não condiz com a nossa vida, com as nossas práticas. Então Deus está nos chamando para vivermos em sinceridade na sua presença, porque Ele tem direções claras para a nossa vida. Chacoalhe alguém que está do seu lado aí, para ele não dormir, em nome de Jesus. Diga para ele assim: Deus tem uma direção pessoal, direta e transformadora para a sua vida. Quem pega isso? 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 Deus tem uma direção clara para você, transformadora, que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua vida. Entenda isso de uma vez por todas. O que Deus compartilhou com Simeão? Deus compartilhou algo do céu, sim ou não? Só Deus poderia falar para ele: olha, você não vai morrer antes de você ver a consolação. É algo do céu. Quem está me entendendo nessa noite? Deus compartilhou algo do céu. E por quê? Compartilhou porque havia relacionamento, havia busca. Esse homem, ele não tinha apenas religião. Esse homem tinha busca. Esse homem tinha relacionamento. Tem gente que é muito bom em religião. Tem gente que só tem religião. Tem gente que sabe todos os rituais, sabe como se vestir como crente, sabe como falar como crente. Tem gente que só tem religião, mas não tem relacionamento. Olha o silêncio da morte, olha lá. Tem gente que sabe como se vestir, como falar, como se comportar, sabe todos os rituais, sabe o crentez, sabe falar como crente. Ele só tem religião, mas não tem um pingo de relacionamento com Deus. Deus quer mudar isso na sua vida. 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 Ele quer mudar isso nas nossas vidas. Não é tempo de brincar mais, meu irmão. Chacoalha alguém que está do seu lado e diga para ele assim: não é tempo de brincar mais, meu irmão. Fala para ele isso, pelo amor de Deus. Não é tempo de nós brincarmos mais, é tempo de buscar ao Senhor. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de se relacionar com Ele, é tempo de abandonar as velhas práticas que nos afastam dEle. É tempo de nós abandonarmos velhas práticas que já não cabem mais à nossa vida.
se aproximarmos de Deus e correr de uma vez por todas para Deus, porque Ele sabe o que fazer para a minha vida e para a sua vida. Ele tem a direção clara para a minha vida e para a sua vida. Moisés era um homem que falava face a face com Deus. Êxodo 33:11 diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Irmão, Deus não se revela para quem apenas fala dele. Deus se revela para quem se relaciona com Ele. Falar de Deus é fácil. Falar de Deus todo mundo fala. O Deus, existe um Deus, existe uma força superior aí. Falar de Deus todo mundo fala, irmão. Mas se relacionar com Deus é diferente. Andar com Deus é diferente. É dizer não todo dia para a carne. A carne está gritando, falando para você: faz isso, peca, vê mesmo, assiste vídeo pornográfico, trai a tua mulher, se mete em coisa errada. A carne todo o tempo está dizendo para você: usa droga, vai mesmo, vai fundo. A carne está toda hora dizendo para você. Falar de Deus é fácil, irmão, mas manter um relacionamento com Deus, manter comunhão com Deus é que é o difícil. Mas você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo de Deus, o ajudador. Quem recebeu aqui o Espírito Santo? Quem recebeu aqui o Espírito Santo? Ele não vem, ele já veio. 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 Ele habita, ele habita, ele habita, ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de cada um de nós. Fala para o seu irmão assim: não existe direção sem conexão. Fala para ele assim: corre hoje para o Pai, filho. Quem está me entendendo nessa noite? Corre hoje para o Pai. Ele tinha relacionamento. Ele tinha relacionamento com Deus, ele andava com o Espírito Santo, e quem anda com o Espírito Santo recebe direções claras para a sua vida. Pastor, Deus ainda fala? Fala, irmão. Fala isso aí para o seu irmão. Fala para ele assim: Deus ainda fala, meu irmão. Pastor, Deus ainda fala? Fala. O Espírito ainda revela? Revela. O céu compartilha dos seus segredos. Sim, compartilha para quem caminha com Ele. Compartilha, sim. Então a pergunta é: Deus está falando? A pergunta que a gente tem que fazer não é: Deus está falando? Não, a pergunta que nós precisamos fazer: será que a gente está realmente perto para ouvir? A pergunta que a gente tem que fazer não é: será que Deus está falando? Não, a pergunta que a gente tem que fazer é: será que a gente está suficientemente perto desse Deus Todo-Poderoso, que é acessível, para a gente ouvir o que Ele está falando? Ou será que a gente está tão distante que a gente já não ouve mais a voz de Deus? Será que a gente está tão distante que a gente só ouve opiniões alheias? A gente só ouve o que está ao nosso redor, vozes ao nosso redor? Será que a gente está perto desse Deus verdadeiramente, para ouvir o que Ele está falando para esse tempo, para entender a direção clara que Ele tem para esse tempo? Será que a gente está perto desse Deus? Nós precisamos fazer uma análise introspectiva. E por último, menos importante, o ministério de louvor já pode vir. Quem é guiado pelo Espírito Santo chega no lugar certo, na hora certa. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Quem é cheio do Espírito Santo, quem é guiado pelo Espírito Santo, chega no lugar certo e na hora certa. Na hora certa. Versículo de número 27. Movido pelo Espírito. Movido pelo Espírito. Vou falar até você dar glória a Deus. Movido pelo Espírito. O que tem movido a sua vida? O que tem movido as nossas vidas? As suas emoções? O que tem movido a sua vida? Para qual direção você está caminhando? Para onde você está indo? Você sabe para onde você está indo?
o que tem movido as nossas vidas, movido pelo Espírito Santo. Simeão foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão foi movido pelo Espírito. Esse versículo nos mostra algo muito simples, mas extremamente poderoso. Simeão, ele não foi ao templo por uma rotina. Quem está entendendo nessa noite? Tem gente que hoje, e talvez tenha pessoas que estão aqui hoje, que estão se movendo por uma rotina. Simeão não se moveu por uma rotina. Simeão se moveu pelo Espírito. Ele foi ao templo pelo Espírito. Tem gente que está indo para o templo só por uma rotina. Eu vou lá no GC, vou lá no templo. Tem gente que está se movimentando só por conta de uma rotina. Eu tenho que bater o cartão, eu tenho que, sabe, está empurrando com a barriga. Ele não foi por uma rotina. Ele não foi porque era sábado, que era a religião lá dos judeus. Ele não foi porque era sábado, não. Ele foi porque o Espírito o moveu. Ele foi porque o Espírito o direcionou. E o direcionou no momento exato. Foi exatamente assim que aconteceu. Está vindo Cristo de um lado e está vindo Simeão do outro. Está vindo Cristo de um lado e está vindo Simeão do outro. Está vindo Cristo de um lado e está vindo Simeão do outro. Está vindo Simeão de um lado e está vindo a consolação de Israel. A promessa. E a promessa se cumpre sobre a vida dele. Sabe por que tem um monte de gente cansada? Porque ao invés de ser guiado pelo Espírito, acaba correndo atrás da promessa. E quem corre atrás da promessa se cansa. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo não se cansa, porque ele tem a direção clara, ele tem a direção exata, ele sabe o momento certo. Se ele chegasse um pouco antes ou um pouco depois, não iria acontecer o que aconteceu. Ele iria perder a promessa, mas ele chegou no momento certo. Quando o crente é cheio do Espírito Santo, irmão, ele se posiciona exatamente onde Deus quer. Quando o crente é cheio do Espírito Santo, que é direcionado por Deus, ele se posiciona exatamente onde Deus quer. Na área sentimental, na área conjugal, na área familiar, na área financeira. Tem um monte de gente que está quebrado financeiramente porque está seguindo a voz da sua cabeça, ou opiniões alheias. Tem um monte de gente que está perdido, vivendo à base de remédios. Tem um monte de gente que está prestes a entrar dentro de um quarto e ficar lá, porque Satanás está soprando na cabeça dele, na cabeça dela, dizendo: você tem que ficar aí, porque para você não tem jeito, para você não tem solução. Eu vim aqui gritar para você ouvir que essa é uma mentira de Satanás e que existe uma direção clara para a sua vida. Você não vai viver escravo de remédios. Você não vai ficar trancado num quarto, você não vai ficar trancada num quarto, porque aonde o Espírito Santo está, aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Eu declaro liberdade sobre a sua vida. Eu declaro libertação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus tem direções claras para a sua vida. Fala isso para alguém, pelo amor de Deus. Fala para ele assim: Deus tem direções claras para a sua vida. Isso vai ficar martelando na tua cabeça. A semana toda você vai só se lembrar disso. O pastor falou que Deus tem direções claras para a minha vida. O pastor falou que Deus tem direções claras para a minha vida. Eu preciso me aproximar dele. Eu preciso correr para ele. Deus tem direções claras para a sua vida, irmão. O Espírito falou para Felipe: Felipe, vai para um lugar. Vai em direção daquela carruagem ali. Se aproxima daquela carruagem. Quem se lembra dessa passagem? Deus chegou para Felipe e falou assim: vai em direção àquela carruagem. E aí Felipe foi, se aproximou. Felipe obedeceu. E o que aconteceu? Felipe anunciou Jesus
E aquele etíope se converteu. Aquele etíope se aproximou de Jesus. Agora, eu pergunto para você nessa noite: Felipe tinha o plano todo? Sim ou não? Felipe tinha o plano todo? Sim ou não? Não, irmão. Felipe sabia o que ia acontecer? Não. Pastor, o que você está tentando dizer? Eu estou tentando dizer que você não precisa saber o plano todo. Você só precisa confiar em quem tem o plano. E quem tem o plano para a sua vida é Deus. É mandarabacaçubi andaramandácia. Eu sinto a presença dele nesse lugar. Você não precisa saber o plano todo, você só precisa obedecer. Vai, Felipe, prega, anuncia, fala, porque o mais eu vou fazer. Você não precisa saber o plano todo, você só precisa confiar em quem tem o plano. E quem tem o plano para a sua vida é Deus. Ele tem um plano para a sua família, Ele tem um plano para a sua casa, Ele tem um plano para a sua empresa, Ele tem um plano para os seus negócios, Ele tem um plano para o seu ministério, Ele tem um plano para o seu casamento, Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um plano, 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 Ele tem um plano para a igreja, Ele tem um plano para essa igreja, Ele tem um plano para a minha vida, Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um plano para a igreja do Senhor. Dá um salto dessa cadeira em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos cantar uma canção. O meu desejo nessa noite é que você saia daqui cheio, mas cheio, até transbordar, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai falando com Deus, vai falando com o Pai agora, em nome de Jesus. Vai falando com Ele, seja cheio do Espírito Santo. Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um plano para a minha vida, Ele tem um plano para mim, Ele tem um plano para você. Ele vai te levar aos encontros certos, Ele vai te colocar diante das pessoas certas. Ele tem tudo preparado, Ele tem um plano, Ele tem um plano. Ele não é pego de surpresa, Ele sabe o que está fazendo. Nós muitas vezes não sabemos o que estamos fazendo, mas Ele sabe o que está fazendo. O Espírito Santo não é só uma experiência, Ele quer te guiar, Ele é alguém que quer te dar direção, Ele quer te colocar diante das conversas certas, Ele quer te colocar no lugar certo. Por isso fale com Ele nessa noite enquanto cantamos essa canção, em nome de Jesus. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Declare, eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Oh, vem Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. Ele deseja te encher nessa noite. Ele deseja encher a sua vida a ponto de você transbordar, a ponto de você viver os direcionamentos dele, a direção clara que ele tem para a sua vida. Não viver pelas suas emoções, mas viver pelas direções do céu. Porque se tem uma coisa que faz a gente quebrar a cara, irmão, é a gente viver pelas nossas próprias direções. Ah, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Irmão, você não tem que achar nada.
Você só tem que se submeter àquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida, àquilo que Deus tem para a sua vida. Ele é o Senhor, e Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Você precisa se render a Ele verdadeiramente. Ele quer te encher a ponto de você vencer o pecado, vencer a depressão, vencer as crises de ansiedade. Ele quer te encher até você transbordar, para você proclamar, para você falar. Ele quer te transformar numa testemunha, porque foi para isso que Jesus Cristo nos tirou lá do mundo. Ele nos tirou e Ele enviou o seu Espírito para que nós venhamos ser testemunhas. Ele disse: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês serão as minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria. Vocês serão as minhas testemunhas. Foi para isso que Jesus te chamou, para você falar do amor dele, para você, onde você estiver, no teu trabalho, na tua escola, dentro da tua casa, você falar do amor desse Cristo que salva, que cura, que liberta, que transforma e que leva para o céu. Eu quero orar por você nessa noite. Coloque a mão no seu coração, se puder apaguem todas as luzes, por favor, em nome de Jesus. Porque é você e Deus agora, é você e o Pai, é você e o Senhor. Eu não estou pregando aqui para você uma placa, eu estou pregando para você o Cristo vivo, aquele que tem poder de mudar a sua vida. Eu não posso mudar a sua vida, mas Cristo pode. Eu não posso mudar a trajetória da tua vida, mas Cristo pode. Ele tem poder de mudar a tua vida. Ele tem poder de fazer aquilo que você não pode fazer. Mas tudo isso começa a partir de uma entrega. Eu preguei para você que Simeão, ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha comunhão com o Espírito. Ele andava com o Espírito. Se o Espírito falasse para ele, vai para esse lado, ele ia. Se o Espírito falasse para ele, vai para esse lado, ele ia. Vai para o templo agora, vai para esse lugar, vai para aquele lugar. E é assim que Jesus quer fazer na sua vida. Ele quer te direcionar. Ele quer te dar direções claras para a sua vida. Por isso curve sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Eu quero que você repita comigo uma oração. Essa é a oração mais importante que você vai fazer da sua vida. Não existe oração mais importante do que essa. É uma oração de entrega. É uma oração onde você entrega a sua vida a Jesus e não a uma placa. É uma oração onde você entrega a sua vida a Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus. Não diga mais forte: Senhor Jesus, eu reconheço que sem Ti eu nada sou. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e eu preciso da Tua misericórdia. Diga: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, me lava com o Teu sangue, purifica a minha vida, me ajuda, porque eu preciso do Senhor. Eu quero caminhar debaixo das direções do Senhor. Eu quero andar contigo, viver contigo todos os dias da minha vida. Por isso, Senhor Jesus, tudo que me atrapalha, tudo que me impede de viver um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, que o Senhor venha tirar a partir de hoje. A partir dessa decisão, o Senhor venha mudar a minha vida, o Senhor venha mudar a minha história, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Ainda com os seus olhos fechados, ainda com os seus olhos fechados, com a mão no seu coração, esse é o momento que você vai decidir. Eu vou contar até 3, você orou, você decidiu. Eu vou contar até 3, e no 3 você vai levantar as suas mãos, e eu vou orar por você, para que Deus te dê força, para que você tenha um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, para que você possa conhecê-lo cada vez mais. Então no 3, você vai jogar sua mão lá no alto, e eu vou orar por você. 1, 2, 3, levante sua mão, em nome de Jesus. Isso.
Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui na frente que eu vou orar por você agora. Sai do seu lugar, vem, isso, não tenha medo, não tenha vergonha. Sai do seu lugar e vem correndo. Jesus te ama e Ele preparou essa noite para ter um encontro contigo, para mudar a sua vida, viu, minha irmã? Ele marcou um encontro com você, porque Ele te ama e Ele não te abandonou. Vem mais para cá, vem mais para cá, vem mais para frente aqui. Isso. Ele marcou um encontro com você, viu, jovem? Ele marcou um encontro com você. Ele marcou um encontro com você. Ele não te abandonou. Ele não te abandonou, viu? Ele tem caminhos claros, Ele tem direções claras. Você que levantou a sua mão, sai correndo e vem. Jesus tem um novo começo para você. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Isso, vem, jovem, vem. Está vindo gente ainda, vem correndo, vem correndo. Jesus está te chamando hoje para você viver um novo começo, uma nova história, um novo começo. Aonde está você? Aonde está você? O Pai está te chamando. Vem, vem, filho amado. Vem, filha amada. Eu não posso me alongar mais, as horas já foram. Mas eu gostaria que a igreja estendesse as mãos para cá agora. Nós vamos orar por esses novos irmãos que a partir de hoje fazem parte da família Lagoinha Guarujá. Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha ajudá-los, e que a partir dessa decisão eles venham viver cura, eles venham viver libertação, eles venham viver transformação. Nós declaramos que toda obra contrária contra a vida deles está anulada, em nome de Jesus. Toda palavra negativa, maldita contra a vida deles, todas as correntes, todas as algemas, tudo que prende, tudo que aprisiona, nós declaramos libertação na autoridade do nome de Jesus. E declaramos que eles vão viver os teus planos, os teus sonhos sobre a vida dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vocês que estão aqui à frente, olha para mim aqui um minutinho só, já vou liberar vocês, mas eu não posso dizer que por conta da decisão de vocês, está acontecendo uma festa lá no céu agora, isso, liga aí, isso, que bonito, está acontecendo uma festa lá no céu agora. E se tem festa lá no céu, tem que ter festa na terra também, amém? A gente vai combinar uma coisa, eu vou contar até 3, no 3 vocês vão olhar para trás, que vocês vão ser recebidos pela família Lagoinha. Uma família de pessoas imperfeitas, que serve o Deus perfeito. A partir de hoje vocês não estão mais sozinhos, tem uma família querendo receber vocês, amém? Combinado? No 3 vocês olham para trás, vamos lá, igreja, vamos lá? 1, 2, 3, seja bem-vindo à sua nova família! Eu vaguei mundo afora, Erga suas mãos, erga suas mãos. não encontrei Adore a Ele, adore a Ele, agora, adore a Ele. tenho você. Só tenho você. Pai, nós te glorificamos. Obrigado por esse culto. Leva os seus filhos em paz, em segurança. Em nome de Jesus, amém.